Hello, guys. Good morning. Are you okay? Everybody's okay? E aí? Hoje estão prontos para mais uma aula? Hoje a nossa aula é sobre pronomes. Object pronouns, que são os pronomes objeto. Alguém sabe me dizer qual a função do pronome objeto? A função do pronome objeto é de substituir os substantivos. Por que eu faço essa substituição? Para evitar repetições, para tornar o meu texto mais coeso. E assim, eu uso esses pronomes objeto. Os pronomes objeto, eles vão desempenhar a função de objeto da oração, ou seja, o objeto direto ou o indireto. Sendo assim, eles vão vir sempre após um verbo ou uma preposição. Mas nós vamos ver isso com os exemplos lá na frente, ok? Antes da gente estudar os pronomes objetos, nós vamos só fazer uma breve revisão dos subject pronouns, que são os pronomes sujeito. O próprio nome fala subject, sujeito. Se é um pronome sujeito, ele vai ser o sujeito da minha oração, quem vai praticar a ação. Quais são eles? Vocês se lembram? I, you, he, she, it, we, they. Tem alguma dúvida o que eles significam? Eu, você, ele, ela. It, ele ou ela, para animal, coisa, objeto, o que não for pessoa que esteja no singular. We, nós, e they, eles ou elas. Se ele é o sujeito da minha oração, subject, ele vem antes do meu verbo. Let's see the examples. He works in a hospital. Qual é o verbo da minha frase? Works. Quem trabalha no hospital? Ele, subject pronoun. Julie is my sister. Quem é a minha irmã? Julie, she is 10. She está substituindo o substantivo Julie. Olha aqui no exemplo. O verbo da minha frase, o pronome sujeito vem sempre antes do verbo. Não se esqueçam disso. David and I are playing football. Quem estão jogando futebol? O David e eu. O David e eu somos nós. Olha o pronome sujeito substituindo o substantivo. We like sports. Nós gostamos de esporte. Like é o verbo. Pronome sujeito vem antes do verbo. Lembraram disso agora? Tá, teacher. Mas e os pronomes objeto? Tá. Nós vimos que a função dos pronomes objeto é o quê? Substituir o substantivo. Ele vem após o verbo ou uma preposição. E eu faço essa substituição para evitar repetição. Olha, object pronouns. Example. He is John. Quem é o John? He, ele, subject pronoun. Qual é o pronome objeto que corresponde a he? Him. Ao invés de você fazer a repetição novamente do nome John, eu vou usar o pronome objeto. He is John, I like John. Então, não fica muito legal, né? Não tá essa repetição. He is John, I like him. John é ele, é he. O pronome objeto que corresponde a he é him. Let's see another example. Jane like dogs. Quer dizer que a Jane gosta de cachorros. Cachorros, se eu fosse substituir pelo pronome sujeito, seria they. Qual é o pronome objeto que corresponde ao they? Them. Jane likes them. A Jane gosta deles. Ok? Mary likes Brian. Quer dizer que a Mary gosta do Brian. Ao invés, o pronome objeto, né, não é usado para substituir substantivos,
eu vou substituir aqui Brian. Brian não é ele? Não é he? Qual é o pronome objeto que corresponde a he? Him. Mary likes him. A Mary gosta dele. Estão entendendo? Paulo likes to paint. Quer dizer que o Paulo gosta de pintar. His mother is helping him. A mãe dele está ajudando-o. Quer dizer que o quê? Que o Paulo é ele. Então, a mãe está ajudando ele, him. Tá. Até agora, a gente viu que os pronomes objetos estão vindo depois do verbo. Olha aqui. I like him, o verbo like. Jane likes them, depois do verbo. Mary likes him, depois do verbo. Aqui também depois do verbo helping. Agora eu vou mostrar para vocês que os pronomes objetos também vêm depois de o quê? De uma preposição. These presents are for me. Estes presentes são para mim. This present is for you. Este presente é para você. This present is for him. Pedro, o presente é para ele. Ao invés de eu colocar that present is for Pedro, eu substituí o nome Pedro, que é ele, pelo pronome objeto, him. Este presente é para ele. Perceberam que estão sempre vindo depois de o quê? De uma preposição? Aqui eu já tenho a Ana. A Ana não é ela? Qual o pronome objeto que corresponde a ela? Her. That present is for her. Aquele presente é para ela. Aqui eu tenho um dog, um cachorro, um animal e está no singular, então é it, não é? Qual é o pronome objeto que corresponde ao it? It. Ao invés de eu dizer that present is for the dog, eu digo that present is for it. Substituir o substantivo dog. Aqui eu tenho o quê? Uma tradução dos pronomes que pode auxiliar quando você for fazer a tradução de uma frase. Vamos só repetir os pronomes objetos? Me, you, him, her, it, us, you, them. Let's repeat one more time. Me, you, him, her, it, us, you, them. Espero que tenha ajudado vocês, a auxiliar vocês a fazerem as atividades, ok? Bye, bye!